Olá, meus queridos, a paz do Senhor, como vocês estão? Tudo bem? Como é bom ver vocês aqui conosco. Meu nome é Erickson, sou professor de Escola Bíblica da Igreja Batista Casa de Deus, aqui de Jundiaí. E é uma alegria poder estar contigo aqui, mais essa aula de Escola Bíblica. Antes de iniciarmos a nossa lição, vamos começar com uma oração, agradecendo a Deus por esse momento de estarmos na casa do Senhor. Ainda que seja online, estamos na presença de Deus e eu quero pedir que você se ligue a Deus agora, peça que o Senhor fale ao teu coração e abra o seu coração para que Ele possa falar contigo. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse momento, por mais essa oportunidade, Senhor, que temos, Senhor, de ter esta escola bíblica, Senhor, abençoada, maravilhosa, que o Senhor tem preparado para nós. Nós te agradecemos por estas lições maravilhosas, ricas, Senhor, que falam ao nosso coração, que vêm direto ao nosso encontro, meu Pai, que nos estruturam, Senhor, para o dia a dia desta vida, para que possamos seguir em frente. Que muitas vezes ouvimos uma aula, Senhor, e num primeiro momento pode até parecer que ela não é para nós, mas com o passar do tempo, vemos que aquela aula construiu uma estrutura em nossa vida e nos deu condições de passarmos por situações futuras que poderemos viver. Nós te agradecemos por isso, nós te agradecemos por estas aulas abençoadas, por estas lições que o Senhor tem preparado por nós. Abençoa este irmão, essa minha irmã, abençoa o visitante, Senhor, aquele que talvez esteja pela primeira vez, talvez nunca tenha assistido uma aula de escola bíblica, Senhor. Que o Senhor o abençoe, que o teu Santo Espírito fale com ele, meu Pai, que seja eu aqui uma ferramenta nas tuas mãos para que essas pessoas sejam tocadas por ti. Não seja eu, mas seja o Senhor a falar com elas. Eu te louvo, eu te agradeço por esse tempo, por esse momento. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, nós falamos durante a semana, comentamos sobre uma situação. E uma situação bem complicada, Qual situação nós falamos? A história de Davi. Davi estava num momento bem delicado. E eu gostaria de ler, como nós falamos durante a semana, eu gostaria de ler novamente para vocês essa história, porque ela é muito importante, nós entendermos, nós sabermos o que estava acontecendo. Fica lá em 1 Samuel, capítulo 30, e essa história conta algo crítico, uma crise sem precedentes que aconteceu na vida de Davi. Como ele reagiu? Abra lá sua Bíblia, então, em 1 Samuel, capítulo 30. E vamos ler juntos. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Que situação terrível essa, Que situação terrível. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram. Não é para menos, Entraram em desespero. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Vamos parar aqui. Vamos parar nesse versículo 6. E ainda falta a parte final desse versículo. Mas eu quero me deter com
com você nesta situação que Davi está vivendo. Não há dúvidas que é uma crise, não é mesmo? E uma crise muito grande, pesada, a ponto de perderem não só ele, mas todos que estavam com ele, os seus soldados, também perderem as suas famílias, perderem as suas esposas, perderem seus filhos, foram saqueados. Que sinal, que situação terrível é essa que eles viveram? Então entraram em desespero, em pânico e choraram. Mas o que Davi fez nesse momento crítico? Ele se desesperou, na Bíblia mostra que ele ficou muito angustiado, não é fato? Mas qual foi a ação seguinte? Como ele reagiu? Qual atitude ele tomou? E antes de entrar propriamente na atitude que ele tomou, vamos levar isso para nós, nos colocando numa situação dessa, onde a nossa família foi prejudicada, onde a nossa família chegou num ponto tão crítico. Talvez, logicamente, muitos não estão vivendo isso, você pode não estar vivendo isso, mas pode estar vivendo um momento muito delicado na vida, um momento de crise, de angústia, um momento que você olha ao redor e o que eu faço? Como eu devo agir? Aí nós vamos entrar na lição. A lição de hoje diz: Deus, e agora? Esse é o título da lição. Se você assistiu, e se não assistiu, aconselho que você assista a aula passada, porque nós falamos sobre isso na aula passada e pegamos a primeira parte, né? Deus, e agora? A primeira parte dessa lição. E o que essa lição nos levou a pensar? O pastor coloca o seguinte: não sofra dores indevidas. Com o tempo elas ferem a alma. Quando chegar à encruzilhada, pare e pergunte a Deus: Deus, e agora? Outra frase que o pastor coloca: não viva sufocado. Sua confiança deve estar em Deus. Existe saída e Deus espera que você creia nele. Nenhum dano virá quando você estiver ligado e de mãos dadas com Deus. Não se impressione com o tamanho dos males, fica mais fácil encontrar a resposta quando Deus está ao seu lado. Então nós vimos nesta primeira parte da lição que nós estamos sendo direcionados, encorajados a pegar a mão em Deus, ficar firme com Deus, colocar-se diante de Deus e seguir em frente. Deus, e agora? O que eu faço? A lição 2, ela vai dar sequência nisso. O que nós vamos fazer na prática? Como é que eu vou agir agora? O que eu tenho que fazer a partir de hoje? Meu querido, minha querida, veja, essa lição, ela tem que ser praticada hoje. Se você ainda não praticou isso, vai praticar agora. Se você já praticou, reforce, relembre, vá, levante e siga em frente com Deus. É isso que a lição coloca. E é isso que nós vamos nos aprofundar. Veja, Deus, e agora? Grave lá a história de Davi. Não vamos esquecer dela, tá? Vimos a situação crítica, o momento que eles estavam vivendo. E aí vem a pergunta: Deus, e agora? Estou aqui angustiado. As nossas famílias foram levadas. Eu estou aqui angustiado. Estou com um problema terrível de doença na minha casa. Estou aqui angustiado, estou com um problema de trabalho, estou com um problema financeiro, estou com um problema sério na minha família. Deus, e agora? Como eu devo agir? Pessoas me pressionando, como conta aqui a história de Davi, que as pessoas queriam até apedrejá-lo por aquilo que havia acontecido. E você pode estar vivendo um momento parecido, as pessoas te pressionando, e agora, Deus, o que eu faço? Então veja, quando é que nós colocamos essa pergunta? Essa pergunta, o pastor coloca, ela normalmente acontece
quando o ser humano está numa encruzilhada da vida. Quando ele está nessa encruzilhada sem saber se vai para a direita, se vai para a esquerda, é um momento decisivo. O que eu faço? Como eu devo agir? Então o pastor diz o seguinte, que é preciso clamar antes que as coisas piores aconteçam. É preciso clamar antes que as coisas piores aconteçam. O cristão deve ter certeza de que somente Deus pode socorrê-lo. Então vamos lá. Você está numa encruzilhada, não sabe o que fazer, está angustiado, como Davi colocou, que ele estava angustiado, chorando, o povo querendo apedrejá-lo. O que fazer? Olha só como Davi reagiu. Vamos pegar o versículo 6 novamente. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas, olha a atitude de Davi, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Onde está o seu ânimo? E é isso que o pastor está falando. É preciso clamar antes que as coisas piores aconteçam. O cristão deve ter certeza que somente Deus pode socorrê-lo. E foi isso que Davi fez. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então vamos lá? A situação é crítica. É um problema grave? Muito grave mesmo. Muito grave mesmo. Reanime-se no Senhor, no seu Deus. Diga aí, eu me reanimo hoje no Senhor, meu Deus. E qual foi a atitude de Davi? Davi usou essa questão. Deus, e agora? Lá no versículo 7 diz assim, Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Vamos parar por aqui? Então, Davi se reanimou no Senhor, foi buscar uma resposta. O que é que tudo isso mostra? Que a crise revela a nossa fragilidade, a fragilidade humana. O clamor, ele revela a direção correta e a convicção. Então, quando você clama a Deus, você está se dirigindo àquele que pode, àquele que te fortalece, assim como Davi fez. Então, o clamor revela a direção correta, a convicção no socorro revela maturidade espiritual. Sair da indecisão para a dependência, da ansiedade para a oração e da insegurança para a confiança no Senhor. É por aí. É assim que você começa. A sua confiança deve estar no Senhor. O seu clamor deve ser a quem? Ao Senhor. E aí você é fortalecido, como Davi fez. Então, pontos importantes, já do início da nossa lição, que você precisa gravar. Ponto 1. Quando o crente está numa encruzilhada da vida, é que surge a pergunta, Deus, e agora? Quando você está numa situação crítica, é que aí você deve clamar, Deus, e agora? E aí já entramos com o ponto 2. É preciso clamar antes que as coisas piores aconteçam. Que foi isso que o pastor colocou. O cristão deve ter convicção que é Deus quem o socorre. Então é esse o ponto, essa é a questão que nós precisamos estar atentos. Deus, e agora? Clamar ao Senhor, ter a convicção de que é o Senhor quem nos socorre, porque por nós mesmos nós não temos condição de resolver. Vamos lá para um primeiro ponto.
primeiro tópico da lição, abrindo a porta. Abra a porta da sua casa. Por acaso, você não está ouvindo os gritos de desespero do lado de fora? Onde está a sua coragem? Abra a porta e veja o que está acontecendo. Por que conservar a porta fechada se há motivo para abri-la? Se você não puder fazê-lo, peça ajuda urgente aos céus. Se você não está entendendo nada, clame: Deus, e agora? O que faço? Abrir a porta eu posso, mas o que me espera do outro lado? E aí? Deus, e agora? O que eu faço? Como eu devo agir? Vamos lá, novamente, ao texto. Abrindo a porta da sua casa, é você ter a coragem, se movimentar. O Senhor tem uma resposta para você do outro lado. Não é você ficar preso lá, fechado, encolhido, sem atitude, de tanto medo que você está, de tanta angústia. Se Davi tivesse agido dessa forma, como seria? O que teria acontecido com ele? Provavelmente teria chegado a essa situação de ser apedrejado, porque o povo estava revoltado, né? Ali poderia ter sido o fim dele, poderia ter sido o fim de Davi. Mas ele tomou uma outra atitude. Lá no versículo 7, Davi disse a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: eu devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Olha a questão aí, a porta. O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Até aqui. Então veja, Davi tomou uma atitude, clamou a Deus, pediu: Deus, e agora? O que eu faço? Devo ir lá atacá-los para socorrer as famílias, para trazer de volta os nossos entes queridos? O que eu devo fazer? Vamos ter a vitória? E o Senhor disse: pode ir. Então ele não ficou acuado, não ficou lá dentro da sua casa, com a porta fechada: aqui deve estar mais seguro, não vou fazer nada, estou com medo. Não, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, siga em frente. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, por mais delicado que a situação seja, vá debaixo da orientação do Senhor. E é isso então que esse tópico nos diz. Deus, e agora o que faço? O Senhor está lhe dando uma direção. Talvez seja então o presente esperado há muito tempo, não é? O pastor coloca: a surpresa pode chegar quando menos se espera. Creia no poder divino, não é questão de merecimento, mas de coragem. Então a nossa parte é ter a coragem, assim como Davi agiu. Foi isso que Davi fez. O Senhor está dizendo que eu vou ter a vitória? Vamos lá, vamos guerrear, vamos lutar para trazer as nossas famílias de volta. Foi isso que ele fez. Você terá a resposta certa vinda do Pai eterno. Afinal, você vai abrir a porta ou não? Aqui é a pergunta que a lição nos faz. Você vai continuar com medo em virtude da situação, estar nessa crise tão delicada, ou você vai seguir em frente? Como é que você vai agir? Pontos importantes que a gente precisa colocar com esse primeiro tópico. O crente é chamado a sair da imobilidade. Vá em frente. O Senhor está oferecendo uma saída. O Senhor já falou com você? Você buscou a Ele? Pediu uma resposta? Ou se afastou de Deus? No momento da crise, você acabou dando ouvido ao diabo e falou assim: não está adiantando, vou desistir. Vou pular fora, vou chutar o balde, como dizem. Qual está sendo a sua atitude? Então o crente é chamado para sair dessa imobilidade. O Senhor está oferecendo uma saída. Abrir a porta é dar um passo de fé. Você não clamou a Deus? Dê esse passo de fé.
o Senhor vai te atender e vai te dar a vitória, assim como ele fez com Davi. Do outro lado, pode estar a resposta de Deus, meu querido, minha querida. O cristão não deve ter medo do novo e nem recuar. Há uma batalha lá na frente para acontecer? Não foi assim que aconteceu com Davi? Ele, com todos os seus soldados, foram à batalha, mas já com a garantia, com a certeza da vitória, porque o Senhor disse, vá, você pode ir. É preciso coragem para avançar confiando que Deus dará a direção certa. E não se trata de merecimento, mas de fé, obediência e decisão. Não é porque você é legal, não é porque você é bonzinho, não é porque você é certinho, não é isso. A questão é, Deus, e agora? É a sua confiança, é a sua fé no Deus eterno, no Pai eterno, é a sua fé nele. Ele está te dando a direção. Faça essa experiência, meu querido, meu irmão, minha irmã. Entramos aqui no tópico 2. O pastor nos coloca e nos convida. Faça a experiência desse princípio. Qual é? Deus. E agora? Você está vivendo esse momento? Você está numa crise, numa dificuldade muito grande, num problema sem solução. Você já chegou nessa conclusão. Não tem solução. Então, clame agora. Clame agora. Deus, e agora? Vamos clamar? Deus, e agora? Deus, e agora? Deus, e agora? O que eu faço, Senhor? Coloque isso agora diante do seu Deus, do seu Pai. E aí você começa. Imagine-se seguro nas mãos do Senhor. Como é bom. Como se sentiria diante dos problemas? Não se sentiria apoiado e em segurança para continuar? Faça a experiência desse princípio. Comece a viver Deus e agora. Reavalie os motivos. Se falta luz no caminho, chame ao Senhor Deus e agora. Ele é o teu sustento, meu irmão, minha irmã. Está complicado, é uma crise. Amém. Vamos em frente. Veja só, nós estamos contando uma experiência aqui de Davi e qual foi a atitude dele. Não é verdade? Foi uma atitude de buscar, foi exatamente essa. Deus, e agora? Foi uma atitude de buscar a Deus. Ele não fugiu de Deus. Pelo contrário, ele foi até Deus e foi buscar a direção. Ora, como é que está sendo a nossa atitude? Vamos fazer desse princípio também? De clamar ao Senhor, Deus, e agora? Coloque tudo diante do Senhor. Como nós já dissemos, não é questão de merecimento. Não é você olhar para você, mas quem sou eu? Eu sou um pecador. Você, eu, todos nós somos. Coloque tudo diante de Deus. Nós não merecemos, mas o Senhor está aí para nos acudir, nos ajudar, nos direcionar. Veja as suas razões. Qual é a sua parte a vencer? Faça essa análise, meu irmão. O Senhor quer te ajudar. O princípio é correto. A questão é colocar nas mãos dele. Ou você está tentando resolver a sua maneira, está tentando achar alguma forma, está deixando Deus de lado, não está buscando a direção do Senhor. Como é que você está agindo? Veja, algo que eu ia comentar. Nós estamos contando uma história aqui sobre Davi, mas lembre que é uma história sobre Davi, para nós colocarmos e ilustrarmos a nossa lição sobre Deus e agora. Davi passou por um período, vamos falar desse período, né? Desde quando ele foi ungido para ser rei, até ele ser efetivamente rei, se passaram em torno de 15 até 20 anos. Mais ou menos esse período. E durante esse período, se você conhece bem a história de Davi, você vai ver que não foi nada fácil. Para que a promessa que o Senhor deu a ele, de que ele seria rei, de que ele chegaria no trono, não foi brincadeira. Ele passou por grandes momentos, e prova disso estão vários salmos de Davi, clamando em momentos de desespero, de angústia.
de sofrimento, de problemas terríveis que ele passou. Mas ele sempre foi a Deus e disse: Deus, e agora? Faça isso, meu irmão, não pare, minha irmã, não desista. Vamos lá, faça essa experiência. Está tudo correto em suas mãos? Então, o crente deve aprender a sentir-se seguro nas mãos de Deus. Ele precisa colocar tudo diante do Senhor. Deve revisar motivos, intenções e decisões. Precisa discernir a sua responsabilidade pessoal no processo. Temos que fazer isso. Deve evitar que o dúbio, o confuso ou o moralmente ruim, ou seja, dando um jeitinho, como nós falamos, vamos dar um jeitinho no negócio aqui, para ver se a gente resolve. A experiência do princípio envolve confiança, avaliação e correção de rota. E quem vai nos dar isso é o Senhor. Não somos nós que vamos conseguir. Não somos nós com a nossa força ou com a nossa inteligência. É o Senhor. E foi isso que Davi fez. Buscou a direção do Senhor. Vamos voltar ao texto. Lá em 1 Samuel, novamente, capítulo 30. E vamos ler lá a partir do versículo 9. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam. Lembra da situação em que ele estava, certo? Famílias angustiadas. Davi, prestes a ser até apedrejado. Havia um momento de choro terrível naquele lugar. E Davi foi buscar a Deus, pedindo a direção. E Deus falou: pode ir que eu vou dar a vitória para vocês. Então Davi partiu. Ele e os 600 homens que com ele estavam chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Guarda essa situação para nós falarmos no final. Lá no verso 16 diz assim: e ele levou Davi até lá, o egípcio. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Estavam comemorando o que fizeram, de ter levado as mulheres, as crianças, estavam fazendo a festa, achando que tinham conseguido. Davi os atacou, olha lá, coragem, não é isso que a lição diz? Deus, e agora? Abrir a porta, segue em frente, eu vou te dar a vitória. Então Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Olha o tempo que ele ficou em luta, ele e os seus soldados, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. A vitória chegou, porque ele buscou a Deus. Veja só, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Grave isso, meu irmão, minha irmã. Tudo o Senhor vai restaurar, tudo na sua vida. Amém? Creia nisso e muito além, porque veja só, lá no verso 20, Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi. Este é o despojo de Davi. Olha que interessante, mas espera aí. Aqui no final está dizendo assim: então levaram esses animais diante de Davi e disseram. Quem disse? Aqueles que estavam com ele. Mas não eram eles que estavam também até querendo acabar com Davi lá atrás? Não era isso? Querendo apedrejar? Olha como a situação mudou. Estes animais eles levaram diante de Davi e disseram: esse espojo é de Davi. Veja lá no final, Deus restaurando tudo, porque buscaram
Deus, e agora? Lá no verso 26, quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. É uma alegria muito grande isso. Há um tempo atrás, eles estavam chorando, angustiados, querendo até acabar com a vida de Davi. E agora eles estão comemorando, recuperaram suas esposas, recuperaram seus filhos e muito mais, a ponto de Davi distribuir os despojos para anciãos de Judá, a ponto de dividir com aqueles que compartilhou com aqueles que ficaram para trás, né? Lembra aqueles 200? Depois você leia o texto todo na íntegra, que é uma história maravilhosa, poderosa, uma história que revela o Deus e agora na nossa vida. Então, foi muito além do que eles esperavam. Todos receberam em abundância, todos foram restituídos e muito mais do que eles queriam. Eles queriam, logicamente, a sua família de volta, mas Deus foi muito além, como Deus sempre faz, quando nós vamos até Ele. Deus, e agora? O que eu faço, Senhor? Como agir? Não fique, meu irmão, minha irmã, como diz a lição, lá, trancado, atrás da porta, sem ação nenhuma. Vá até o Senhor e diga: Deus, e agora? Abra a porta com coragem, como o nosso querido Davi fez. Abra esta porta com coragem diante da ordem e da direção do Senhor. Davi saiu debaixo de uma direção do Senhor. Não foi algo que ele inventou. Ele saiu debaixo da direção e recebeu uma vitória muito além do que eles esperavam. Glória a Deus por isso. Então veja, esta avaliação, lá na conclusão, o pastor diz assim: essa avaliação é necessária para quem não quer continuar errando. Precisamos da direção. É importante ver o que estão dizendo ao nosso respeito, né? Então nós vimos aqui essa situação. O que estavam dizendo de Davi? O que estão dizendo de você? Você abandonou a Deus? Não. Ou você está firme com Deus? Ele está passando uma luta, mas está firme. Há uma pressão acontecendo, mas ele está firme com Deus. Algo vai acontecer. E aqueles que estão olhando para você, às vezes até olhando meio torto, pode ter certeza que eles ficarão espantados com a vitória que virá sobre a sua vida e a vida da sua família. Amém? Creia nisso, meu querido, minha querida. Busque ao Senhor. Não haverá logo mais um furacão à sua espera, como o pastor está colocando aqui. Então busque ao Senhor. Faça a experiência dos princípios propostos. Eles têm valor, verifique. O resultado é correto. A comida é boa e saborosa. Amém? Então, para concluir, devemos fazer uma autoavaliação. Vamos lá. Em qual situação eu estou? O que eu estou fazendo? Estou aqui me angustiando? Estou aqui chorando? Amargurado? No meu canto? Sem fazer nada? Qual é a minha situação hoje? Olha a sua situação hoje, meu irmão, minha irmã. A questão não é olhar para a crise, é para a sua situação. O que você está, como está sendo a sua reação? O crente deve perguntar: onde estou firmado? Em quem confio? Faça essa pergunta. Em quem você está confiando? Porque o texto nos diz que logo depois de toda essa situação, Davi se reanimou em Deus. Reanime-se em Deus, meu querido, minha querida. É necessário agir antes que a crise se agrave. E como você vai agir? Deus. E agora? Não se deve ceder ao medo nem à omissão. O testemunho pessoal importa. As pessoas precisam perceber a sua confiança em Deus, não a sua desistência. A conclusão desta lição faz com que nós corrijamos a nossa rota. Esse é o momento. Esse é o ponto de virada da sua vida, da nossa vida. Corrija a rota. Permaneça firme no Senhor. Mas está doendo. Está dolorido. Fica firme, meu irmão. Deus, e agora? Deus,
o que eu faço? Deus, como vou agir? Peça ajuda ao Senhor e Ele vai te sustentar, e Ele vai te direcionar, e Ele vai te dar a vitória no meio da batalha. E quando você ver aquilo que você vai trazer, meu irmão, minha irmã, você ficará espantado. Amém? Vamos tomar essa decisão hoje, vamos tomar essa atitude hoje, de nos agarrarmos em Deus o Pai, clamarmos com toda franqueza, toda a nossa sinceridade a Ele, independente, não olhando para algum mérito nosso, porque nós não merecemos, e clamando, Pai, o Senhor é quem me socorre, Deus, e agora me dá a direção. Amém? Feche os seus olhos. Vamos fazer essa oração final sobre essa lição. Vamos colocá-la agora em prática, clamar ao Senhor e pedindo a resposta que nós tanto necessitamos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento maravilhoso, por esta lição maravilhosa, abençoada, meu Pai, que nos faz tomar posição, meu Deus, uma posição diante de Ti, Senhor, posição de confiança, de que é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos direciona, é o Senhor quem nos dá a vitória, ainda que tenhamos que enfrentar as batalhas, o Senhor vai dizer, siga, vá por esse caminho, vá por aquele caminho, que eu vou te dar a vitória. Senhor, nós cremos em Ti, por isso nós clamamos, eu clamo junto com este irmão, com essa irmã, que está passando por uma questão, por uma dificuldade. Senhor, meu Pai, e agora, Pai? Dá a direção para este irmão, dá a direção para esta irmã. Senhor, tira esta angústia da sua alma, Pai. Levanta-o com grande poder, Senhor. Reanima este irmão, esta irmã, agora, meu Pai. E mostra a direção que ele deve, que ela deve seguir. Não importa, ainda que todos digam ao contrário, ainda que as pessoas venham para cima, Senhor, o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. Pai, em nome de Jesus, fortalece esse irmão, essa irmã hoje. Nós te agradecemos, Pai, porque temos este recurso maravilhoso nas nossas mãos e continuaremos a clamar até o último dia desta vida aqui na terra. Senhor, e agora? Deus, e agora? Porque é o Senhor quem nos dá a direção, é o Senhor quem nos mostra o caminho a seguir, é o Senhor quem cuida da nossa família, é o Senhor quem restaura, quem estrutura, quem faz tudo novo, quem entrega muito além daquilo que pedimos ou imaginamos. Essa é a nossa fé, Pai, é onde nós estamos firmados. Não importa se as tempestades, se os ventos venham batendo com muita força, parecendo que a casa irá cair, irá ruir. Não irá, porque o Deus, e agora, está à nossa frente. Ele é quem nos leva adiante. Nós cremos nisso, meu Senhor. Nós cremos nisso, meu Pai, e nós te glorificamos. Nós te agradecemos pela vitória que o Senhor já deu a cada um de nós. E o Senhor será glorificado. Aos gritos, não há quem não verá a grande vitória que o Senhor está entregando nas nossas mãos. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Vá nessa força, vá nessa fé. O Deus já está com você. Deus, e agora? Ele já está lhe dando a direção. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Fique na paz do Senhor.